Bem-vinda, professora Bebel. Deixa eu só dar uma informação para a nossa comunidade aqui sobre esse apagão na Europa. Um apagão de grandes proporções atingiu partes da Europa, especialmente Espanha, Portugal, uma parte considerável da França, no horário de almoço dessa segunda-feira, de almoço dos europeus, evidentemente, né? Porque a gente ainda não almoçou, gerando caos no transporte público, derrubando sinal de celular por mais de uma hora nas capitais. Há relatos de problemas em todas as dimensões da vida cotidiana do europeu, trânsito caótico, evacuação no metrô, uma das razões, aeroporto de Lisboa, com todos os voos cancelados, e eles estão investigando as causas. Evidentemente, pode ser também um cyberataque. A gente vai ficar atento e atualizar para vocês aqui essas informações ao longo do programa. Professora Bebel, bem-vinda. Eu vou pedir para você explicar um pouco para a nossa comunidade o que está acontecendo nas negociações entre a POSP, entre os sindicatos dos professores e o governo do Estado de São Paulo, o governo Tarcísio de Freitas. Bom dia, bem-vinda, é uma honra recebê-la aqui mais uma vez. Bom dia, Conde, bom dia a todos que nos assistem através do Giro das 11, né? Sempre é uma satisfação participar desse espaço, né? Através do 247. E, enfim, nós estamos num processo, Conde, que é o seguinte: havia uma mesa de negociação, né? Tanto que está por escrito, os pontos que foram tratados na mesa estavam por escrito. Por óbvio, a gente refutou os 5%, porque não repõe, né? Perda, não chega no piso salarial profissional nacional, porque o governo do Estado de São Paulo optou por dar abono, né, no lugar de valorizar o salário base, porque a forma correta de se implantar o piso é você valorizar, né, e com repercussão geral em toda a carreira. Tanto que a gente tem uma ação judicial, que é os 10,15, né, que já está nessa metodologia de recomposição e que está no STF. A qualquer momento, pode ser que a gente ganhe isso aí, porque já avançou em todas as instâncias. E se a gente ganhar, o governador vai ter que cumprir, né? Então, mas a gente não queria, a gente queria que politicamente o governador entendesse, né? Ou o secretário de Educação entendesse que valorizar os profissionais da educação, né, é fundamental para a gente ter uma educação pública de qualidade. Mas não bastasse isso, o governo criou muito problema com a atribuição de aulas, a chamada recondução, diretores demitindo professores, né? Enfim, você estava dentro das regras, ou foi feita uma bagunça, que eu disse inicialmente para você, que ela foi deliberada, e uma bagunça para fazer o que queriam fazer, que era isso mesmo, demissão, e acabou acontecendo isso na prática. A gente quer que zere, vire de ponta cabeça e volte a ser presencial, para ter transparência, né? Para ter garantia de que o professor ele saiba exatamente o número de aulas que tem, o número de aulas, né, que não tem. E a outra questão Pode falar. Pode completar, querida, por favor. A outra questão que é fundamental para nós diz respeito às regras do estágio probatório e o concurso público. Se você perguntar para mim, Bebel, agora, se vocês conseguirem os 44 mil cargos que o Ministério Público já está, né, mexendo com isso, e imediatamente conseguir isso, tá bom? Sim, é uma grande vitória, mas se não mexer na regra do estágio probatório, você faz essa letra ficar morta. Por que eu falo isso? Porque no estágio probatório, até prevê avaliação de 100, né? No estágio probatório, prevê que o SARESP, e as notas do SARESP, indiquem se o professor pode se efetivar ou não, tá? E então a gente tem que tirar
essa resolução 115, né, que trata do estágio probatório, porque a gente precisa trabalhar de uma forma também transparente, né? De uma forma que os professores fizeram a prova, inventaram até aquela aulinha de 7 minutos por videoaula, você viu a confusão que deu, acho que todo mundo assistiu isso, e nós agora, né, assumimos, mas não assumimos, porque dependemos, né, de passar por todas essas etapas que eu falei. Professor Bebel, explica para a gente aqui, porque a gente está vendo que são várias demandas, né? São Sim. várias coisas que foram ficando pelo caminho. Tem, inclusive, o que está no STF, por exemplo, só para a gente entender. Qual que é essa questão? O STF, lá no STF é uma ação oriunda da POSP, né? A gente ganhou em todas as instâncias. Para nós interessa o conceito. Qual é o conceito? Pagar o piso da forma como ele tem que ser pago. Como? Piso tem que ser piso, não pode ser teto. O piso tem que ter repercussão geral sobre a carreira. O que significa isso? Esteja ganhando o piso ou não, tá? A hora que der o reajuste, repercuta para todos. Então, não pode, eu estou aqui, eu pago o piso. Esse que não ganha abaixo do piso, esse tem um complemento, um abono complementar, para chegar ao valor do piso. O STF, a ação que está lá, corrige essa distorção, coloca no eixo, eu diria, né, a forma de dar o ajuste, e eu me refiro do piso salarial profissional nacional. Se isso já estivesse, se já tivesse sido feito isso, Conde, nós não estaríamos brigando agora. Eu acho que a categoria já tinha atingido a meta 17, enfim, já tinha avançado. E o outro ponto é plano de cargos e salários. Isso é fundamental. Essa demanda está com que ministro do STF? E tem essa divisão lá? Você sabe com quem que está? E por que está Tá bom. demorando para vir essa decisão? Isso, beleza. Primeiro teve com a ministra Carmen Lúcia. Carmen Eu Lúcia. estive com ela lá, eu estive com o governador, na época, que era o Márcio França, naquele período em que o ex-governador Alckmin sai, ele assume, e ele foi comigo à STF. Porque ele não poderia falar, olha, eu vou junto para demonstrar o seguinte: se eu der esses 10,15, independente do STF, eu posso correr em crime de improbidade administrativa. Ele foi junto. Então, estava na mão da ministra Carmen Lúcia, e depois foi para o ministro Toffoli, até então. Né? Até então está E lá. está com ele até agora. Eu costumo dizer, está sentado em cima. Está Então, o que sentado. nós vamos fazer ações sentado em cima, assim, do processo, né? Sai de Então, cima, Toffoli. Estou oi? pedindo para ele aqui sair de cima, né? Para resolver Sai de logo essa cima, questão. cara, deixa a gente ganhar, porque eles ganham tão bem lá no STF. Qual é o Não, problema? não, eu tava lendo o relatório que vocês me mandaram, e assim, quando os professores reivindicam uma reposição, né? Não é nem aumento, né? É só reposição, é sempre reposição, né, professora Bebel? Sempre, sempre. É uma má vontade para atender, e quando o judiciário pede aumento, é rapidinho, sai assim, eles não Não precisam é? nem se mobilizar. Eu queria que você explicasse para a gente também quais são, você já falou em linhas gerais, mas tem várias demandas nesse momento Sim. diretamente com o governo do estado de São Paulo. Por exemplo, você falou das aulas à distância, né? Que tem uma questão também das aulas à distância, mas eu vou mencionar aqui alguns pontos. Eu tenho o reajuste salarial, o governo propôs aumento de 5% abaixo da inflação, é isso? E vocês, isso é uma vergonha, por favor. E aí você está pedindo existe um valor específico da POS pedindo para o governo? O nosso valor é que parta no mínimo do que foi o reajuste ou a inflação deste ano, mas o reajuste do piso, ele não é tão mais que o, que o
que os 5% dá 6,27%. Você fala, nossa, mas é muito baixo. Não, mas ele tem que mudar a forma de dar esse reajuste. Ele tem que dizer que é com repercussão geral, porque senão vai bater na trave do piso e ele não paga. Você entendeu como é que é? Tudo que sai daquela linha de não dar de acordo com o que é o piso, por exemplo, se eu já cheguei no piso, também vai. E dessa forma também é bom explicar, tem duas carreiras na nossa categoria. Nós temos a carreira 836, né? Que é de 98, que ela tem formas de evolução. E aquela de subsídio, né? Que é parte de um piso também, ela não tem carreira ainda. Então, quer dizer, é só subsídio. Você tem esse reajuste e não tem carreira, né? Então, ao dar isso, e em dando isso, o que acaba acontecendo? É só uma parte da categoria vai pegar reajuste, e a outra não vai. Aqui está na carreira antiga, não pega, porque eles não querem dar, o governo não quer dar repercussão para outra carreira, entendeu? Mas ela existe, ela não foi extinta. Ele próprio, o governador, né, ampliou para mais 2 anos, né, desde o ano passado, a escolha se ia para uma carreira ou outra, né? Ao fazer isso, em fazendo isso, ele também está tergiversando, né? Ou ele dá para todo mundo, ou não dá para dar para uma parte, né? Só dos professores, que aí ele engana bobo. Todo mundo fala, magistério, os professores tiveram 5%, ou os professores tiveram 6,27%. Mas sobre qual base? A menor base, ou para aqueles que ainda não ganham de acordo com o piso, né? Porque é isso, na verdade, faz o estudo para nós e demonstra, né, que uma boa parcela da categoria não será atendida. Poderá ter alterações sobre quinquênio, sexta parte, mas não sobre a massa do salário dele. Entendeu? Professora Bebel, aqui ao vivo no Giro das 11. Olha, tem uma pergunta aqui do Anselmo José. De uma certa maneira você já respondeu, mas vamos reforçar isso aqui, né? Ele pergunta sobre o piso. Se ajustes não alcançam quem ganha abaixo do piso? E se é piso, como alguém recebe abaixo? Isso. Como é que você... Como assim? Pois é, essa é a questão que a gente fala para o governador. Piso é ponto de partida, não é teto. E eles tratam piso como teto, entendeu? Por isso que é o tal do abono complementar. A vida seria mais simples para o governador, como daria uma alegria muito grande para os professores, né? Se ele assim o fizesse, né? Desce para chegar no piso, porque tem gente ganhando mesmo, né? A grande maioria ganha abaixo do piso, né? E quando ele dá abono complementar é porque ele não quer estender para todo mundo. Ele só dá É uma coisa parcela. impressionante. No Brasil, vou citar mais uma vez o judiciário, porque é um setor que goza de privilégios e penduricalhos, enquanto os nossos professores amargam esse tratamento sempre diferenciado para pior. No judiciário, eles estouram o teto, né, para cima. Nos professores, não respeita o piso e fica para baixo. É de uma indignação. Agora, professora Bebel, está marcada uma greve? É isso que nós teremos? É isso. Eu acho que a gente tinha um calendário, Conde. Quando a tela fica preta assim, é porque a professora recebeu uma ligação. Então, aqui em alguns segundos ela deve voltar. Vamos aguardar, aguardemos juntos aqui a professora Bebel voltar. Thaís Vaz está aqui, está dizendo, para nós professores de São Paulo, o custo de vida, tudo aumenta, só nosso salário que não sobe. É desesperador. Gente, é uma coisa impressionante. Deixa eu colocar na tela inteira aqui, aguardando a professora Bebel voltar, mas são várias demandas, né, que a POSP, que é o sindicato dos professores do estado de São Paulo, estão requerendo aqui, né? Eles fizeram uma assembleia
geral no vão livre do MASP, no último dia 25, na sexta-feira passada, né? Intensificaram a mobilização e agendaram uma nova greve. Deixa eu ver se a professora Bebel voltou. Voltou. Vamos lá. Professora Bebel está de volta. Por favor, então, retome a sua explicação da greve. Então, da greve, né? A greve em si era isso. Aí entendemos que, como tem a reunião de conciliação no dia 5 agora, né? Esperamos que o governo avance até a reunião de conciliação, e aí, dia 9, nova Assembleia com paralisação, né? Para que a gente aí sim, de fato, defina os rumos, porque quem nos levou para o gueto, quem foi para o gueto e puxou a gente junto, foi o governo. Positivamente, na minha opinião. Isso mostrou o quão desafeto o governador tem sido, né, para negociar. Porque se eu preciso judicializar, primeiro é a constatação de que a categoria está contente. Quando você precisa usar muita força, você tem segurança da sua política pública, você não precisa ferir a lei de greve, você não precisa judicializar, você abre o diálogo com essa categoria. Então, ele tem absolutamente certeza de que não estão contentes. Ele se antecipou, o governador e o secretário se anteciparam e soltaram o piso no dia da Assembleia, como é que eu falo, o bônus no dia da Assembleia, um bônus que foi de 300 a 600 reais, e oxalá algum que ganhou um pouco mais, e depois um lá longe que ganhou 20 mil. Gente, pega essa massa, sabe, Conde? Pega esse bônus, pega não sei o quê, ajunta e dá reajuste. E dá o reajuste de uma vez, né? Simplifica, né? Até. Simplifica, por favor. Deixa a nossa vida um pouco mais leve. Deu direito dos professores. Essa é uma dor, é a dor sabe, de você nunca ser reconhecido, e tudo recai sobre os profissionais da educação. Toda a responsabilidade sobre ele, né? Se tiver avanço na educação, foi a política... Foi o governo do Estado. Agora, se dá ruim, precisa penalizar essa categoria, que, ademais, estamos penalizados. E a gente tem aí outros pontos. A ideia da climatização, discutir também, né? Climatizar só não adianta, mas ter no currículo também um currículo que contemple, né, a transição ecológica, porque isso faz parte da agenda do clima, que é mundial, e não adianta só encher de... Nós queremos... Professora Bebel, deixa eu matar uma curiosidade aqui. Como é que está o conteúdo do ensino básico em São Paulo, no sentido de tendências esquerdizantes, direitizantes, esse tipo de coisa? Isso chegou a ser discutido com vocês? Existe uma forçação de barra do governo? Por exemplo, a gente sabe que o secretário de Educação tem algumas ideias, né, mirabolantes, como, por exemplo, as escolas cívico-militares. Como é que está essa discussão? Então, as escolas cívico-militares, elas têm que passar por 3 etapas de aceitação na comunidade escolar. E nós estamos segurando, mas nós temos também ação andando. Qualquer momento, e eu tenho esperança que sim, que a gente consiga. E eu tenho que ser sincera, Conde, isso foi um erro, uma estratégia ruim, tanto do PT quanto do PSOL lá em cima, né? Porque a gente tinha conseguido aqui no TJ, a nossa sentença estava bonita, linda. Aí, por cima, foram levar para o STF, Gilmar Mendes chamou uma audiência pública e deu a liminar para o governo do Estado de São Paulo implantar as escolas cívico-militares, entendeu? Então, foi um erro de estratégia não nosso, né? Mas a gente entende que, às vezes, no afã de resolver o problema, e a gente já tinha avançado aqui. Como, por conseguinte, você poderia avançar aqui e avançar. Como foi a vacina? Como que foi a vacina mesmo? Nós ganhamos aqui no Estado e acabou que, na época, o Jair Bolsonaro, o Ministério colocou os professores
na primeira fase da vacinação. Porque o estado de São Paulo é um estado que ele é vitrine, ele mostra, né? E acaba empurrando as outras, os outros estados do país. Mas não só, tem o Paraná que luta, enfim, tem outros estados que lutam contra escolas cívico-militares. Nós vamos brigar muito com isso, né? Eles não têm tido muito êxito, veja, eles tinham colocado, acho, umas 10 cidades na minha, 2 estão indo para a segunda etapa as outras perderam. Eu estava, por exemplo, ali no Vale do Ribeira, perderam, entendeu? A população não quer. Ela quer qualidade de ensino, ela quer que valorize os profissionais da educação, ela quer que dê condições para que seus filhos estudem nas escolas públicas. O conteúdo sólido da formação básica. Nós queremos o seguinte, que o jovem, se ele quiser vir a ser militar, que escolha no fim da vida. Agora, ficar falando escola cívico, para mim não combina cívico com militar. Desculpe. Cívico é aberta para a cidadania, É para... verdade, né? É um paradoxo, né? O cívico Paradoxo, militar. O que né? é isso, né? Então, é algo que a gente é um erro crasso usar Essa essa expressão. disciplina. Acho que talvez seja a estratégia mais eficiente você contestar justamente o uso desse conceito, né? Isso, Sim. o STF adora essas discussões cheias de sofisticação, mas que acho que é esse que é o ponto. Olha só, professora Bebel, Monsi está aqui na nossa comunidade perguntando. Fiquei sabendo que vereadores ou deputados chamaram professores de vagabundos. Bebel sabe quem são? O que será feito sobre isso? O que aconteceu aqui? Olha, eu não sei se chamaram, mas se chamaram, nós vamos representá-los. Serão representados, evidente. Claro, imagina como é que faz uma importância, uma categoria dessa, né? Como a nossa, ser chamado de vagabundo e trabalhar da forma como trabalham, convido-os a ocupar o A lugar deles. ocuparem esse E lugar. Aliás, troca quando alguém serviço. começa a reclamar de alguma coisa aqui no Brasil, das classes medianas e tudo mais, fala, vai ser professor para ver como é que é fácil, né? Dominar. Isso. Primeiro fazer valer numa turma de 40 alunos, né? Você conseguir fazer um conteúdo, enfim, trabalhar com alegria, com empenho, né? Professora Bebel, estamos chegando no final do nosso encontro aqui. Queria que você deixasse um recado para a comunidade, para os professores que nos assistem, dos próximos passos e da sua expectativa para esse momento. Sim, para os professores eu quero dizer, gente, não abaixe a cabeça. Nós nunca tivemos direito, houve na ditadura, a gente fez greve na ditadura, a gente fez greve num governo que na época era difícil, o governo Maluf, tá? E a gente conseguiu reverter muita coisa. Então, a gente não pode abaixar a cabeça, né? Por exemplo, o fato de haverá multa de 20 mil diários, 20 mil, acho que 20 mil reais diários, né? Para cada dia. Falei, olha, a gente vai recorrer disto. Eu quero dizer que nossas contas já foram bloqueadas em pleno período de greve e que a gente foi lá e desbloqueou. Então, me parece ter uma avenida para a gente agora aproveitar esse momento e dar um avanço, né, que precisa ter em termos da nossa organização. A população, que, por favor, entenda, não é que os professores só pensam no salário, não, é que os professores sequer podem comer, por exemplo, alimentação escolar, não podem. E, às vezes, passa o dia, né, à base de lanchinho, de coisa, que está dando muito adoecimento, eles estão ficando muito adoecidos. Quer né? dizer que se o professor quiser a comida Não que come, vai, não pode comer. Joga no lixo, mas não pode dar para o professor. Meu Deus! Entendeu? Então, um dos pontos que eu coloquei na pauta, você pode ver, Eu vi. essa questão da alimentação, e ficou da gente estudar um ataque, um termo de ajuste de conduta que permita, né, que o professor... Eu também vou mexer nacionalmente também, por óbvio, porque eu acho que a gente tem que fazer esse movimento, que é uma categoria que, na escola de tempo integral, uma criança sabe fazer comida, não faz. Sabe o que ele vai fazer? Um dia eu vou contar o que eu fazia. Você pega um arroz, um feijão e coloca na marmita.
É isso. Nós somos boia fria. Aí você, no meu caso, eu comprava meio quilo de bifinho, fritava um bifinho e deixava na geladeira da escola. Bom, o que acabava acontecendo? Quando eu fritava o bife, fumaceira geral na cozinha. Aí estava certa a merendeira, eu limpava a minha sujeira, mas ela incomodava com o cheiro e ficava aquela coisa, né? E muitas vezes eu era salva, por exemplo, pelas merendeiras, que guardavam um prato de macarrão à noite. E essa pauperização da categoria é doído, é muito doído, entendeu? Porque é uma categoria que dá tudo de si. No estado mais rico do Brasil, Do né? país, nós estamos falando disso, nós estamos falando de um prato de comida. Poxa É vida. inacreditável. E Olha, que tem professora que, Bebel, e esses professores têm que trabalhar em tempo integral. Ah, não poupe, né? Venha sentir a vida, né? Vê se você então consegue. vamos nos indignar junto com os professores, heróis desde sempre, né? Desde tempos. O Alckmin hoje é vice-presidente da República, né? Veio para o lado certo Mas da é porque história, é mas ele isso com mandou ele. bater em muito professor nesse passado recente. Professora Bebel, parabéns pelo seu trabalho, sempre uma inspiração para todos nós. Estamos aqui à disposição sempre que tiver um recado, uma mensagem importante para a comunidade. Vamos ficar atento com a cobertura dessas demandas, vamos torcer e vamos exigir que sejam atendidas. Espero que a próxima vez que você volte aqui, venha com boas notícias com o atendimento Eu das demandas espero todas. também. Muito obrigado, Espero querida. também. Obrigada, Conde. Eu vi que a doutora Flávia Flávia Lefebvre está aqui Lefebvre está conosco. aqui, né? Bom dia, Um professora. abraço. Bom dia. Bom dia, Flávia. E um abraço para todos que, né, nos deram oportunidade, que nos ouviram, aqueles que concordaram, discordaram, mas estamos aqui é para isso, é para fazer o bom combate. Um beijo. Impossível Nossa, discordar professora. dessa pauta. Obrigado, professora Obrigada. Bebel.